capítulo 1, nós estudamos 1:1 e nós vamos estudar hoje o Apocalipse 1, de 1 a 8. Apocalipse capítulo 1, de 1 a 8. Apocalipse capítulo 1, de 1 até o 8. Apocalipse capítulo 1, de 1 a 8, vamos ler. Diz assim, acompanhe a leitura comigo da palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam, porque as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Vamos ler o 8? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus amado, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos na casa do Senhor. Deus, que alegria estarmos aqui, Senhor. Que privilégio estar na casa do Pai. Nosso coração se alegra podermos adentrar esse lugar, adentrar esse santuário para adorá-lo, bendizê-lo e glorificá-lo. E agora, Deus, nós queremos nos quedar aos teus pés para ouvir a palavra. Clamamos ao Senhor no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa iluminar nossa mente, clarear o nosso entendimento e trazer à luz aquilo que está porventura obscuro, e que possamos entender de maneira clara a tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa noite, irmãos, vamos estudar sobre Apocalipse. Apocalipse, que é uma mensagem urgente para a igreja. Nós temos 2 fatores que contribuem para que muitos crentes evitem o livro de Apocalipse. Tem muita gente que tem medo de ler o Apocalipse, não é verdade? Tem muita gente que não gosta de ler o Apocalipse. 2 fatores principais. Primeiro, a ideia de que é um livro selado que trata de coisas encobertas. Na verdade, o livro de Apocalipse é o oposto disso. Apocalipse significa tirar o véu. Apocalipse significa revelações. Apocalipse significa descobrir. Apocalipse significa revelar o que está escondido. Na verdade, irmãos, Apocalipse revela para nós aquele que está escondido e aquilo que está obscuro. A ordem de Deus em Apocalipse 22:10 é o seguinte: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Qual que foi dada a ordem a Daniel? Daniel fala, sele. Por quê? Porque ainda não tinha cumprido. Mas agora Apocalipse não, irmão. Jesus Cristo inaugurou os últimos dias, e nós vivemos, eu creio nisso, os derradeiros últimos dias. A promessa do derramamento do Espírito Santo, como está em Joel capítulo 2, 28 em diante, era para os últimos dias, e Jesus inaugurou os últimos dias. As coisas que em breve devem acontecer mostra que há uma tensão entre o futuro imediato e o mais distante. Ou seja, o mais distante é visto como que transparecendo do imediato. Em Apocalipse, querido, o Cordeiro é o executor do que deve acontecer.
Como vimos aqui na última terça-feira, o Cordeiro está no controle de todas as coisas. O Cordeiro é o executor do que deve acontecer. E há duas atitudes em relação à segunda vinda de Cristo. Primeiro, quem se acomoda e diz: onde está a promessa da sua vinda? Quantas vezes nós vamos evangelizar e falar: rapaz, tem 2020 anos vocês estão pregando que Jesus vai voltar e ele não voltou até hoje, não é isso? Tem pessoas que duvidam: onde está a promessa da sua vinda? E nós já aprendemos aqui, irmãos, que Jesus está voltando todos os dias. Já aprendemos aqui que nós temos uma escatologia geral e temos também uma escatologia individual. O que é a escatologia geral? É a escatologia do tempo, é a ordem dos acontecimentos, é o estudo das últimas coisas. E a escatologia individual é a nossa, certo? Todos aqueles que cerraram os olhos, o tempo do fim já chegou para ele. E nós temos também, irmãos, aquela mensagem: estai de sobreaviso e vigiai, porque nós não sabemos quando será o tempo. Nós que estamos aqui hoje, será que existe algum de nós aqui que podemos falar que nós temos 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 anos, 10 anos, 20 anos de vida? Não. Como diz em Mateus capítulo 6, nós não podemos acrescentar um côvado à nossa existência. Isso pertence ao Senhor. E nós temos também, irmãos, o outro fator que contribui para que muitos evitem o livro do Apocalipse, é a ideia de que ele é um livro que fala de catástrofe, tragédia e caos. Irmãos, a palavra Apocalipse hoje tornou-se sinônimo de quê? Tragédia. Pega os filmes que tem livro, nome de Apocalipse, é o quê? Tragédia, destruição, fim. Hoje a palavra Apocalipse virou sinônimo de tragédia, mas Apocalipse não fala de caos, mas fala de um plano vitorioso e triunfante de Cristo e da sua igreja. E essa tem de ser a nossa visão. Quando você ouvir a palavra Apocalipse, não lembre de caos, não lembre de destruição, mas lembre sim de um Cristo vitorioso e de uma igreja vitoriosa. Apocalipse é revelação, Apocalipse é tirar o véu. A ordem que foi dada a Daniel: cerre o livro, agora é dado: não seles a palavra deste livro. Apocalipse, querido, é uma mensagem urgente para a igreja hoje. Em primeiro lugar, o título do livro de Apocalipse. Apocalipse é um livro aberto e não um livro fechado. A palavra Apocalipse significa descoberta, sem véu. Revelação não é especulação humana, é a palavra de Deus e o testemunho fiel. Olha o que diz o versículo 2. Volte os seus olhos para a palavra do Senhor. Vamos ler? O qual... Ou seja, Apocalipse revela o plano vitorioso, triunfante de Cristo e da sua igreja. Também o Apocalipse aponta a vitória absoluta contra todos os seus inimigos. Todos os inimigos de Cristo serão derrotados. Todos os inimigos da igreja também serão derrotados. Nós temos a meretriz, nós temos a besta, nós temos o falso profeta, nós temos o dragão, nós temos os incrédulos e temos a morte. O Apocalipse mostra que o último capítulo da história não será de tragédia, mas de uma retumbante vitória do Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Apocalipse não é um livro selado. Apocalipse é um livro aberto em que Deus revela os seus planos e propósitos para a sua igreja. Apocalipse, irmãos, nas suas 7 sessões, compreende entre a primeira e a segunda vida de Cristo. Para nós entendermos como igreja, o Apocalipse é fundamental para termos uma boa interpretação da Escritura. William Hendricks, que é um grande autor hoje, muito respeitado no meio acadêmico reformado, ele diz o seguinte:
que a pérola maior da teologia é a escatologia. Ele diz que não se entende teologia sem entender escatologia. E na verdade a escatologia está presente na nossa vida em tudo que fazemos, porque temos uma escatologia individual, mas temos uma escatologia geral. É muito difícil entender-se teologia sem entender escatologia. A pérola principal da teologia é a escatologia. Se queremos ter uma boa teologia bíblica, uma boa teologia realmente de uma visão panorâmica da Escritura, nós temos de ter uma boa visão de escatologia. Queridos, o Apocalipse não é revelação apenas das últimas coisas, preste atenção nisso. Apocalipse é sobretudo a revelação do Cristo vencedor e do Cristo glorioso. Não é apenas as últimas coisas, não é apenas aquilo que vai estar por vir, como naquela visão futurista de alguns intérpretes, não. Apocalipse revela sobretudo o Cristo vencedor e o seu glorioso triunfo sobre todas as coisas. O Apocalipse não fala tanto de fatos, mas de uma pessoa. Apocalipse é fundamentalmente a revelação de Jesus Cristo. Olha o versículo 1, vamos ler? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Queridos, você não pode divorciar a profecia da pessoa de Jesus. Ou seja, Apocalipse não é a revelação de João, mas a revelação de Jesus Cristo a João. Olha o texto, revelação de Jesus Cristo, que ele deu e notificou ao seu servo João. Não é Apocalipse de João. João foi apenas usado, agora inspirado pelo Espírito Santo, para escrever o Apocalipse. Apocalipse, irmãos, é revelação de Jesus Cristo. Queridos irmãos, Cristo veio ao mundo para revelar o Pai. Está onde isso? João 17:6. No Apocalipse, o Pai é quem revela Jesus. Que coisa linda, querido. Que coisa maravilhosa. Olha, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer. Quem revelou Jesus Cristo aqui? O Pai. Olha que coisa maravilhosa, querido. Eu fiquei maravilhado hoje com esse estudo, parei nele um bom tempo durante o dia para relembrá-lo e para recapitulá-lo. Querido, Cristo veio para revelar o Pai. Ele é a revelação do Pai. Na verdade, irmãos, no meio acadêmico aí, né, pastor Jerônimo, a gente fala que Jesus Cristo é a exegese de Deus, amém? Coisa linda. Jesus Cristo é a exegese de Deus. Jesus Cristo agora, querido, ele revela o Pai, mas no Apocalipse, como nós vemos aqui, o Pai é quem revela a Jesus. E como ele revela? Como servo lavando os pés dos discípulos, como ovelha muda que vai ao matadouro. Será que ele está revelando dessa forma? Como aquele de quem os homens escondem o rosto? Será que Deus está revelando como aquele que está pregado na cruz com o rosto cheio de sangue? Será que Deus agora está revelando como aquele que tem as mãos atadas e pés pregados na cruz? Absolutamente não. Querido, Deus revela o noivo da igreja, Cristo glorioso. Seus cabelos não estão cheios de sangue, mas são alvos como a neve, amém? Seus olhos não estão inchados, mas agora são como chamas de fogo. Está vendo o paralelo da revelação? Seus pés não estão pregados na cruz, mas são como semelhantes ao bronze polido, aleluia. Sua voz não está rouca, porque a língua está colada ao céu da boca, por atordoante sede, mas a voz como de muitas águas. Suas mãos não estão cheias de pregos, mas ele segura a igreja e a história em suas onipotentes mãos. Seu rosto não está desfigurado, mas brilha como o sol. Está entendendo agora o Cristo que é apresentado em Apocalipse?
Oh, querido, o objetivo do livro de Apocalipse não é nos dar uma tabela do tempo do fim, mas nos revelar o noivo glorioso da igreja, o supremo conquistador. A igreja precisa olhar para a supremacia do seu Senhor. Irmãos, muitas vezes, presta atenção em mim aqui, queridos, muitas vezes os nossos olhos estão voltados para Jerusalém, em Jesus montado num jumentinho ainda até hoje. Muitas vezes os nossos olhos estão voltados lá para o Gólgota, num Cristo crucificado, sangrando, com os olhos inchados, com as costas cortadas. Muitas vezes nós estamos pensando em Jerusalém, onde eles gritavam: crucificam, crucificam, crucificam. Jesus hoje é um Jesus glorioso, majestoso, olhos como chamas de fogo, seus cabelos resplandecentes, ele brilha como o sol, seus olhos como chama de fogo. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Alfa e Ômega, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele ascendeu no céu, ele está agora ascendido ao céu de maneira gloriosa, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, querido, a igreja precisa olhar para a supremacia do seu Senhor. Apocalipse nos revela isso, a supremacia do seu Senhor durante a sua primeira vinda. Olha que coisa interessante, irmãos. Durante a sua primeira vinda, a glória de Cristo estava encoberta. Lembra de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5? Aquele que não usurpou ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou. Nós chamamos isso de quê? De kenosis. Isso é esvaziamento voluntário. Jesus Cristo voluntariamente se esvaziou e despiu da sua glória, e na sua primeira vinda a glória de Cristo estava encoberta. Ele viveu se esvaziando da sua glória, mas na sua segunda vinda sua glória será auto evidente. Aleluia. Apocalipse capítulo 1 versículo 7, vamos ler: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Segundo lugar, queridos, o autor do Apocalipse, versículo 1 e 2, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Vamos ler o 2, o qual... Versículo 4 fala assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Querido autor do livro do Apocalipse, Deus tem planos distintos a usar os seus servos. Deus é criador e criativo. Amém? Não é de Paulo, não é de Pedro, não é de Apolo, mas é de Cristo. Diz a Escritura: quando ele subiu, levou o cativo, o cativeiro, Efésios capítulo 4, e concedeu uns para pastores, evangelistas e mestres. Irmãos, Deus é soberano. Mateus capítulo 25, ele fala: ele concedeu cada um os seus talentos, conforme a capacidade de cada um. Soberania de Deus. E Deus, querido, ele tem planos distintos, cada um tem um plano, querido. Zé, Jerônimo é Jerônimo, Vinícius é Vinícius, Abel é Abel. Deus é criador e criativo, querido. Nós somos membros de um corpo, somos muitos membros, mas membros do mesmo corpo, e todo com a sua utilidade. Querido, o Espírito Santo usou João para escrever o 4º evangelho, não é isso? Mateus, Marcos, Lucas e João, o mesmo autor. Ele escreveu as cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e ele escreveu o Apocalipse. O objetivo do evangelho é alertar as pessoas a crerem em Cristo. Está lá em João 20, 31. O objetivo das cartas é encorajar os crentes a terem certeza da vida eterna, capítulo 5, versículo 13. Agora, o objetivo do Apocalipse era alertar os crentes para estarem preparados para a segunda vinda de Cristo. Esse é o objetivo de Apocalipse. Apocalipse 22, 20. Vamos ler.
Vamos ler juntos? Aquele. Irmãos, nós fomos alertados para estarmos preparados para a segunda vinda de Cristo. Jesus está voltando, amém? Deus também, querido, Ele transforma tragédias em triunfo. Existe um rei chamado Domiciano, ele é considerado o segundo Nero. Ele que arrogou para si o título de Senhor e Deus. Domiciano fez isso. Ele baniu João para a ilha de Patmos, a colônia penal, lá na costa da Ásia Menor. Mas ao mesmo tempo em que se achava fisicamente em Patmos, como ele estava em Patmos, Patmos é a ilha das feras, ele foi colocado ali para ser morto, ele achou-se também espírito, e Deus abriu-lhe o céu e revelou as coisas que em breve devem acontecer. Querido, Deus transforma tragédias em triunfo, amém? João foi para a ilha de Patmos, ele falou, certamente morrerei ali. Os estudiosos consideram que João era velho, irmãos. Quando eles não tinham coragem, por algum motivo, de matar alguém, mandava para quem? Ilha de Patmos, a ilha das feras. Aquele que era colocado em Patmos, ele ia ser devorado pelas feras. Mas Deus transforma tragédias em triunfos. Ao mesmo tempo em que se achava fisicamente em Patmos, fisicamente no sofrimento, fisicamente rodeado pelas feras, ele também achou-se em espírito, e o céu foi aberto para ele, amém? Deus transforma tragédias em triunfo, aleluia. Num tempo em que a igreja estava sendo massacrada e pisada, perseguida e torturada, João recebe a revelação de que o noivo da igreja, o Senhor absoluto dos céus e da terra, está no total controle da igreja e da história. Isso é lindo demais, irmãos. Ele recebeu a notícia, fique tranquilo, o Cordeiro está no controle. Capítulo 5, versículo 5, vamos ler. Vamos ler todos juntos? Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Irmãos, diz que ele chorou. Versículo 4 falava: eu chorava muito, aquelas revelações o fizeram chorar e ele chorava muito. E diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos, querido. E a notícia do Apocalipse para mim, para você hoje: Deus transforma tragédias em triunfo. Não chores, Jesus está vivo, o leão da tribo de Judá está vivo, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os 7 livros, ou seja, a história está nas mãos de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, queridos, Deus transforma tragédias em triunfos, mas também Deus esclarece uns e confunde outros. Tem pessoas que Ele abre os olhos, tem outros que Ele confunde. João capítulo 8, vou só citar, para você de abrir não. João capítulo 8 tem uma palavra pesada de Jesus. Fala: sabe por que vocês não conhecem a minha palavra? Vocês não compreendem a minha palavra porque vocês são filhos do diabo. Pesado, né, irmãos? Vocês foram designados para isso, para ser filho do diabo. Irmãos, Deus esclarece uns e confunde outros. O livro de Apocalipse é um livro altamente simbólico. Por quê? É como as parábolas. O que as parábolas apontavam? Para a simbologia. Esclarece uns, confunde outros. Lembra da palavra do semeador? O Senhor fez aquela parábola do semeador, e depois, quando ele chegou, os discípulos perguntaram: Senhor, por que o Senhor falou em parábolas? Porque para vocês são revelados os mistérios do reino, mas é falado em parábola para que eles não ouçam, não entendam e não compreendam. Esse é um Deus soberano, irmãos. Ele salva quem Ele quer e da forma que quer, e louvado seja o nome dEle. Ele esclarece para uns e Ele confunde para outros. Os símbolos não enfraquecem com o tempo. Em vez de falar do diabo como um ser maligno, Ele falou de um dragão. Não é isso no livro de Apocalipse? Em vez de falar de um ditador, Ele falou de quê? De uma besta. Que um ditador é uma besta. Um Donald Trump da vista aí é o quê? Uma besta. Em vez de
falar de um sistema sedutor, de uma meretriz ele fala de Babilônia a grande. Os símbolos, os tipos que nós temos desde o Antigo Testamento são apresentados agora em figuras, em símbolos. Terceiro lugar, queridos, os leitores do livro do Apocalipse. Claramente, irmãos, são as 7 igrejas da Ásia Menor. Não é isso que nós lemos aí no capítulo 1? João 1:4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz. Vamos entender isso aqui, queridos, os leitores do livro do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor. Você já percebeu que o número 7 é um número importante no livro de Apocalipse? Ele aparece 54 vezes no livro de Apocalipse. O livro fala de 7 candeeiros, fala de 7 estrelas, fala de 7 selos, fala de 7 trombetas, fala de 7 taças, fala de 7 espíritos, fala de 7 cabeças, fala de 7 chifres, fala de 7 montanhas. O número 7 significa o quê? Completude, completo, total. Interessante que eu já dei esse dado aqui para a igreja, irmãos. Se você pegar geograficamente as 7 igrejas da Ásia Menor, no mapa, elas formam um círculo. Sabe o que é isso? Completude. A palavra 7 é completude no livro do Apocalipse. Oh, queridos irmãos, mas havia mais igrejas na Ásia? Sim, irmãos, claro. Não era apenas essas 7 que existiam, mas quando Jesus envia carta às 7 igrejas, significa que ele envia sua mensagem para toda a igreja, em todos os lugares e em todo o tempo. Vou repetir, ele está enviando a mensagem para toda a igreja, em todos os lugares, em todos os tempos. As 7 igrejas representam toda a igreja, em todos os lugares, em todos os tempos. Não há nenhuma indicação nas 7 igrejas que elas representem 7 períodos sucessivos da história, queridos. A interpretação não pode ser feita dessa forma. João escolheu estas 7 igrejas para que elas servissem de representantes da igreja toda. O Apocalipse é para toda a igreja. Jesus conhece cada um das suas igrejas. Em cada uma das 7 cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia Menor, ele fala assim: eu conheço as tuas obras. Jesus conhece cada uma das suas igrejas. Jesus conhece a igreja presbiteriana de Mantena. Eu conheço cada uma das suas obras. Também, querido, este livro é destinado a todos os cristãos em todos os tempos. Não podemos limitá-lo à visão preterista, nem à visão futurista, como nós vimos aqui nos estudos passados. Este é um livro encorajador para todos os cristãos em todos os tempos. Este livro devia ser lido em voz alta, em culto público. Irmãos, nossa igreja hoje tinha que estar lotada. A igreja hoje tinha que estar cheia. Versículo 3. Vamos ler juntos? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Olha aqui para mim, irmãos. Cada uma das 7 cartas do Apocalipse, que representam tempo, história em qualquer época, elas foram direcionadas ao anjo da igreja, não é isso? Ao anjo da igreja que está na Laodiceia, que está em Esmirna, está em Éfeso, cada uma delas, irmãos. Sabe por quê, querido? Porque na verdade o anjo tinha de ler essa carta para a igreja. Na verdade, querido, Apocalipse é um livro para ser estudado de maneira clara. Esse livro tem que ser lido pela igreja, esse livro tem que ser aprendido para a igreja. E sabe o que me entristece mais, irmãos? Tem um monte de gente que não sabe nada de Apocalipse. O grande problema do Apocalipse, irmãos, são as interpretações errôneas que existem. O grande problema de Apocalipse, querido, que tem muita gente, muito crente, muito pastor, que é igual o papagaio, ouviu o sujeito falar e está repetindo. Papagaio, querido, o que ele sabe é repetir. Na verdade, ele não tem condição de formular a frase, ele aprende por repetição. Muita coisa que nós vemos, irmãos, é por repetição. Quando o sujeito fala que ele é pré-milenista, você fala: me mostra na Bíblia.
Alexandre, ele não tem argumento. Quando ele fala que é pós-milenista, ele não tem argumento. E a tristeza, querido, que tem um monte de gente sendo enganado com a teologia que ele crê. E na verdade o livro de Apocalipse tem de ser lido, aprendido no meio da igreja. É para ser lido, é para ser esclarecido, é para ser interpretado, irmãos. Há uma bem-aventurança. Quando o texto fala bem-aventurado, feliz, muito feliz, são aqueles que leem, ouvem e praticam a mensagem deste livro. Oh, queridos, para todas as igrejas, o Senhor que anda no meio dos candeeiros tem uma palavra de exortação e também de encorajamento. Apocalipse capítulo 1, queridos, ele fala assim: eu sou aquele que anda no meio dos candeeiros. Apocalipse capítulo 1, versículo 20, ele fala quanto ao mistério dos candeeiros. Os candeeiros são as igrejas. Querido, Jesus continua caminhando no meio da sua igreja, amém? Ele continua passeando no meio da igreja. Para cada uma dessas igrejas, ele anda no meio dos candeeiros. Ele os desafia a serem vencedores. Querida, a mensagem central de Jesus para a igreja é que nós não devemos nos aproximar da profecia apenas com curiosidade acerca do futuro. Tem gente que se aproxima do Apocalipse, irmãos, parece que ele está chegando do ano de um pai de santo ou de uma mãe de santo. Tem pessoas que se apresentam diante do Apocalipse querendo saber do futuro dele. Me revela o futuro. Não, irmãos, Apocalipse mostra um Cristo vencedor e uma igreja vencedora. Quando Daniel e João recebem a palavra da profecia, do plano de Deus do futuro, ambos caíram aos pés do Senhor. Daniel capítulo 10, versículo de 7 a 10, Daniel o quê? Caiu. Nós vemos aqui Apocalipse capítulo 1, 17, vamos ver? Vamos ler Apocalipse 1, 17. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Tanto Daniel quanto João, quando eles receberam a palavra da profecia, o plano de Deus, ambos caíram aos pés do Senhor. Irmãos, é assim que nós devemos nos aproximar do livro de Apocalipse, como adoradores e não como acadêmicos. Jesus é o centro do Apocalipse e deve ser adorado. Lembra da figura daquele que estava perto de Daniel com um linho vestido? A figura do Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento. Esse que revela agora a João, querido, é o próprio Cristo. E agora eles caem de joelho aos pés. E o texto fala: quando vi, caí aos seus pés. Versículo 18 fala: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Devemos nos aproximar desse livro como adoradores, e não apenas por curiosidade ou apenas como um acadêmico. Em quarto lugar, queridos, o remetente do livro do Apocalipse, o versículo 4, vamos lá. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Irmãos, uma saudação de encorajamento e não de medo. Graça e paz não é uma palavra de medo, irmãos, mas de doçura, de encorajamento a uma igreja que passa pelo vale do martírio. Olha aqui para mim, irmãos. Quando alguém chegar perto de você e falar assim: por que a igreja de vocês não falam paz do Senhor? Quem sabe me responder? Dê a resposta agora. Nós somos questionados sobre isso, não é isso? Não somos? Somos ou não? Sim. Por que a igreja de vocês não dá paz do Senhor? Porque na verdade nós só podemos ter paz quando nós temos graça. Por isso que é graça e a paz do Senhor Jesus. Quem não tem graça não tem paz, querido. Pode ter qualquer coisa, mas não tem paz. E é por isso que a saudação neotestamentária é o quê? A graça e a paz do Senhor Jesus. Só tem paz verdadeira quem tem graça. Quem não tem graça não tem paz. E é por isso que é graça e paz. E não é uma palavra de medo, é graça salvadora. A paz do Senhor que excede todo entendimento. É a paz do príncipe da paz. É uma palavra de doçura, de encorajamento a uma igreja que passa pelo vale do martírio.
Irmãos, a graça e a paz são enviados à igreja pela Trindade. O Deus Pai, o Deus Espírito e o Deus Filho estão no completo controle da história, e num tempo de sombras e provas, eles enviam à igreja a sua graça e a sua paz. Meu querido, o Deus Trino está no controle, o Deus Pai está no controle, o Deus Filho está no controle, o Deus Espírito Santo está no controle. Olha o que diz, irmãos: graça e paz da parte daquele que era e que é de vida, da parte dos sete Espíritos que se acham, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. A graça e a paz é enviada por essa tríade do Pai, do Espírito Santo e do Filho. Querido, como a igreja deve ver esse noivo, Jesus Cristo? A resposta no capítulo 5, versículo 5a, diz assim, vamos ler o 5a: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. A igreja deve ver o noivo, querido, como a fiel testemunha. Jesus foi fiel durante todo o seu ministério. Ele nunca deixou de testemunhar sobre o Pai, mesmo na hora do sofrimento da morte. Ele diz: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. O que é isso? Profeta. Segundo, primogênito dos mortos, está aí no versículo 5. Jesus foi o primeiro a ressuscitar em glória, e ele está vivo para todo o sempre. Primogênito. Por que primogênito, irmãos? Alguém mais ressuscitou, irmãos? Maria não ressuscitou, gente. Se tem alguém acreditando, precisa entender que Maria não ressuscitou. Sabe quando a igreja fala sobre a ascensão de Nossa Senhora? Já viram falar desse tema? Alguém já ouviu falar? O nome comum, como eles não falam em ascensão, já ouviu falar que alguém chama Maria da Assunção? Já ouviu falar sobre isso? A palavra Assunção está ligada à ascensão. Irmãos, em 1968, se não me falha a memória, foi um decreto papal que Maria tinha sido assunta aos céus viva. Sabe quando isso aconteceu? Nunca. Jesus é o primogênito, ele é o primeiro de entre os mortos, e nós também seremos na sua segunda vinda, mas hoje não, ele é o único, tá bom? Maria não ressuscitou em carne e não está no céu intercedendo por nós. Querido, ele é o primogênito, porque é o primeiro da fila, e nós vamos logo atrás dele, amém? Você vai atrás dele lá, amém? Ele é o primeiro da fila, e nós vamos atrás. Jesus matou a morte, ele venceu o nosso último inimigo. Uma igreja que está enfrentando o martírio precisa saber que o seu Deus, ele venceu o poder da morte. A noiva do Cordeiro não tem mais a morte à sua frente, mas atrás de si. A morte está para trás, querido, amém? O que é isso, querido? Sacerdote. Mas também o versículo 5 fala que ele é o soberano dos reis da terra. A igreja precisa ver Jesus como o presidente dos presidentes, diante de quem todos poderosos vão se dobrar. Jesus está acima de Roma, e ele está acima dos imperadores, ele está acima dos impérios, das nações soberbas, dos reis da terra, dos presidentes que ostentam o seu poder. Isso é o que, querido? Rei. Qual os três ofícios de Cristo? Profeta, sacerdote e rei. Coisa linda, né? Profeta, sacerdote e rei. Ou seja, ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos, e ele é o soberano dos reis da terra. Então nós vimos, queridos, como a igreja deve ver o seu noivo, mas como a igreja deve se posicionar diante do noivo. Querido, nós temos de enxergar, mas nós temos de nos posicionar. Vamos ler o versículo 5b. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Versículo 6. Nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Irmãos, como nós devemos nos posicionar diante do noivo? Quando João vê a glória do noivo,
ele agora prorrompe em uma doxologia suprema, diante da suprema glória de Cristo. Ele se encanta com o Cristo que é revelado, seu coração se derrama em adoração. Ele dobra os seus joelhos diante daquele que está vivo pelos séculos dos séculos. Porque a igreja deve adorar o seu noivo, querido? Nós lemos aqui, porque ele nos ama, amém? O verbo aqui está no presente, ele nos ama. Nós cantamos aqui, ele nos ama, ele me ama, ele me ama. É isso que nós cantamos. O amor de Cristo é algo que permanece. O amor de Cristo não passou, mas está hoje no presente. Ele nos amou, ainda nos ama e nos amará até o fim, amém? Nós fomos amados por Ele, nós somos amados por Ele e seremos amados para todo sempre. Ele nos libertou dos nossos pecados, como nós lemos, fala de um ato de redenção concluída. Nós já somos libertos. Capítulo 5, versículo 9, vamos ler. E entoavam o novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ele nos libertou. Nós já temos uma redenção concluída. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A versão King James, que é chamada da Bíblia do Rei, diz que Ele nos lavou, fomos lavados. Ele quebrou as amarras do pecado e nos limpa. O que é maravilhoso é que Ele nos amou quando estávamos sujos e perdidos e depois nos libertou. Também nós lemos, querido, que Ele nos constituiu reinos e sacerdotes. Olha o versículo 5 do capítulo 1. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Versículo 6: e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A igreja não foi amada e libertada para nada. O alvo do amor é nos constituir reis e sacerdotes para Deus. A reforma trouxe algo para nós, irmãos. O que é o sacerdócio universal do crente? O que é o sacerdócio universal do crente? 1 Pedro 2,9. Nós somos agora, todo cristão é um sacerdote. Você não precisa chegar aqui hoje para o pastor orar por você. Você não precisa chegar para o presbítero orar por você. Agora você dobra o seu joelho e Cristo adentrou de uma vez por todas ao Santo dos Santos e nós também podemos adentrar. Ou seja, nós temos um reino e um sacerdote. O alvo do amor é nos constituir reis e sacerdotes. Ele nos ama, nos levanta da lama e depois nos coloca a coroa e também a mitra. Querido, reinos, sacerdotes, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Falei sobre isso aqui terça-feira. Nós já estamos assentados com Ele e haveremos de ser corregentes com Ele, pois reinaremos com Ele. Nós nos assentaremos para julgar, nós julgaremos os anjos. Você já pensou nisso? Que privilégio! Reinos e sacerdotes, somos um reino não apenas porque Cristo reina sobre nós, mas porque participamos do seu reinado. Que privilégio, irmãos! A mitra do sumo sacerdote tinha uma placa de ouro dizendo santidade ao Senhor. Lembra disso? Quando nós lemos o Êxodo e Levítico, santidade ao Senhor. Nós temos livre acesso a Ele, pois somos uma raça de sacerdotes reais. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos uma nação santa. O interessante, irmãos, que nesse texto de 1 Pedro capítulo 2, no versículo 8, ele faz um paralelo daqueles que são destinados para a perdição. Mas ele fala assim: vós, porém, sois raça eleita, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Temos um sacerdócio sobre nós. Ou seja, querido, temos livre acesso a Ele, pois somos uma raça de sacerdotes reais.
O escritor aos Hebreus nos fala para com intrepidez adentrarmos ao Santo dos Santos. Cristo adentrou de uma vez por todas e nós somos convidados a adentrar. O sumo sacerdote, Jesus, entrou ao Santo dos Santos e agora nós somos chamados com intrepidez para adentrarmos ao Santo dos Santos como sacerdotes, ou seja, é o sacerdócio universal do crente. Mas em quinto e último lugar, querido, nós temos o tema do livro de Apocalipse, versículos 7 e 8, vamos ler? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Irmãos, o tema do livro de Apocalipse há uma descrição das características da sua vinda. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que há de vir, o Todo-Poderoso. O grande tema do livro de Apocalipse é a glória e a vitória de Cristo na sua vinda, irmãos. Esta verdade é apresentada nas 7 sessões paralelas. Nós temos 2 grandes divisões no livro de Apocalipse, capítulo 1 ao capítulo, e a segunda, do 12 ao 22. Irmãos, cada uma dessas 7 sessões paralelas apresentam a glória e a vitória de Cristo. Cristo vem para estabelecer o juízo e triunfar sobre todos os seus inimigos. Na primeira vinda, a glória de Cristo não era auto-evidente. Ele se despiu da sua glória, irmãos. Algum momento Jesus deixou de ser Deus, irmãos? Não. Isso é um mistério da teologia. 100% Deus, 100% homem. Por isso que o esvaziamento dele nós chamamos de esvaziamento voluntário. Já pensou coisa tremenda, querido? Ele colocava limite no seu poder. Já pensou o que é isso? Ele se autolimitou. Ele se autolimitou. Querido, na sua primeira vinda não era auto-evidente, mas na sua segunda vinda será. A igreja triunfa com ele enquanto seus adversários lamentarão. Capítulo 6, versículo 15 e 16. Capítulo 6, versículo 15 e 16. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam das cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Ou seja, irmãos, os ímpios não se converterão. Olha o que diz o capítulo, Apocalipse capítulo 9, versículo 20, vamos ler. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependerão das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que não podem ver nem ouvir nada. Capítulo 6, de 9, capítulo 16, versículo 9. Capítulo 16, versículo 9 diz assim: com efeito os homens que se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Vamos ler o versículo 11 em conjunto. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Querido, a igreja triunfará com ele, enquanto os adversários lamentarão e os ímpios não se converterão. Mesmo em meio ao sofrimento, diz o texto sagrado, e blasfemarão o Deus do céu. Versículo 9: com efeito os homens se queimarão com intenso calor, e o que? Blasfemarão. Ou seja, querido, como Jesus virá? Aqueles que o amam se alegrarão na sua segunda vinda, mas aqueles que o rejeitaram se lamentarão. Aqueles que amam o Senhor Jesus, querido, será um dia de glória.
mas aqueles que não se renderam a Ele ou não renderão a Ele, será um dia de sofrimento. Como será a segunda vinda de Cristo, irmãos? Vamos voltar lá para o capítulo 1. Versículo 7, vamos ler. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Até aí. Como será a sua vinda? Será uma vinda pessoal, irmãos. Lá em Lucas, quando o Senhor foi assunto aos céus, 2 varões do lado dele falou: ó, da mesma forma que eu estou subindo, ele também vai descer, diz os varões. Será uma vinda pública, olha o que diz: e todo olho verá. Será uma vinda que visível, será uma vinda poderosa e será uma vinda para juízo. Irmãos, o que nós aprendemos aqui com tudo isso, rapidamente? Algumas seitas hoje já marcaram a volta do Senhor Jesus, não é isso? E marcaram o dia e a hora. Aí disseram que ele veio secretamente. Será que isso é possível, irmãos, de acordo com a palavra de Deus? Não, irmãos. A vinda dele, irmãos, como nós vimos aqui, será uma vinda pessoal. Jesus voltará. Será uma vinda pública, todo o olho verá. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá. Será uma vinda visível a todos. Será uma vinda também, querido, poderosa, e uma vinda para juízo. Algumas seitas, principalmente no início do século XX, marcaram a vinda do Senhor Jesus, o dia e a hora. E quando Jesus não veio, não, porque ele não veio visivelmente, Jesus voltou invisivelmente. Depois marcaram a segunda vez, aí ele não veio visivelmente, ele veio invisivelmente. De acordo com a Bíblia, isso é possível, irmãos? Não. A segunda vinda de Cristo não será dessa forma. Encerrando, queridos, existe uma descrição das características daquele que vem. Nós temos, irmãos, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essas características da sua eternidade, da sua onipotência, são dadas para mostrar que Jesus é poderoso para executar o seu plano na história humana. Ele está no controle. Irmãos amados, para nós encerrarmos por hoje, nós vimos aqui alguns detalhes importantes, irmãos. Uma mensagem urgente para a igreja. Em primeiro lugar, vimos o título do livro de Apocalipse: Revelações. Vimos também, em segundo lugar, irmãos, o autor do livro de Apocalipse: Deus. João é apenas aquele que é comissionado para trazer a notícia. Vimos em terceiro lugar, irmãos, os leitores do livro de Apocalipse, as 7 igrejas. As 7 igrejas não é apenas as 7 igrejas da Ásia Menor, é toda a igreja, em todo o tempo, em todos os lugares. Vimos em quarto lugar o remetendo do livro de Apocalipse: graça e paz, ou seja, o trino Deus, Deus Pai, o Deus Espírito Santo e o Deus Filho. E vimos em quinto lugar, para encerrarmos, o tema do livro de Apocalipse. Concluindo, irmãos, nós temos hoje uma visão da glória do noivo da igreja. Querido, Jesus vai voltar de maneira poderosa. Hoje, Ele é nosso advogado, é o nosso Paráclitos. Hoje Ele está diante do Pai, está lá apresentando a nossa causa. Mas quando Jesus voltar, irmãos, Ele vai voltar como juiz, em glória, poderoso. Temos honrado esse noivo que vai voltar em glória. Estamos nos preparando para encontrar com Ele como as virgens prudentes. Lembra da parábola das virgens que falava da volta do noivo? 5 prudentes e 5 nécias. 5 prudentes que estavam sempre à espera da volta do noivo, e 5 nécias que não aguardaram prudentemente a volta do noivo. Como nós estamos aguardando a volta desse noivo? Será que nossas lâmpadas estão cheias de azeite, irmãos? Permanecendo acesas?
O que mantinha aquelas lâmpadas acesas era o azeite, mas elas foram insensatas, nécias, e deixaram acabar o azeite de suas lâmpadas. Interessante, queridos, que quando o noivo volta, elas tentam pedir azeite emprestado com as outras. Mas quer dizer para você, querido, olha para mim, o azeite é pessoal. Esse azeite é pessoal. É você que tem de permanecer com a sua lâmpada acesa. No último dia, eu não posso falar, não, minha mulher converteu, eu vou com ela. Não, querido, apartai-vos de mim. Não, meu menino é um cara bom, converteu, vai me levar. Não. Salvação é individual. O azeite é seu. Compete você sempre, prudentemente, manter a sua lâmpada acesa. Quando Jesus voltar, quando o noivo voltar para a sua noiva, nos compete estarmos prudentemente aguardando a sua volta. Que Deus nos abençoe e que essa mensagem urgente para a igreja possa estar no seu coração, mas também na sua mente. Amém? Vamos encerrar, irmãos, vamos colocar de pé. Irmãos, lá em Salmo capítulo 19, versículo 97, fala assim: quanto eu amo a tua lei, e quanto eu mais amo, eu mais leio, quanto mais leio, mais amo. Quanto mais eu estudo o livro do Apocalipse, irmãos, mais eu me apaixono por esse livro, que é uma revelação para cada um de nós. Desliga essa cama aí, Daniel, para mim. Fico triste